Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo ótimo, como sempre, com esse tempo maravilhoso. O sol vai, as nuvens voltam, mas sempre aqui presente para levar informação boa, cultura para as pessoas que procuram, né, Carol? Sem dúvidas. E, professor, uma coisa que eu percebo no nosso WhatsApp é que nosso público, ele, lógico que tem as mulheres maravilhosas que nos acompanham, mas muitos homens nos ouvem. E hoje o nosso programa é voltado a eles, que muitas vezes fogem da consulta médica, fogem do cuidado, mas a gente está aqui para dar um puxãozinho de orelha e resgatá-los, né? Como é, hein, Carol? Nós homens somos muito complicados em relações a alguns tabus, principalmente relacionado à nossa sexualidade. Verdade. E isso é importante, levar informação. Muitos homens aí são resistentes a fazer certos exames, prevenções. As mulheres são mais abertas, eu acredito que mais intelectuais nesse ponto, em cuidar da saúde. E nós, homens, precisamos fazer isso. Inclusive, hoje tem um convidado para falar a respeito disso, o Dr. Miguel Zerati Filho. É um prazer tê-lo aqui, doutor. A CBN agradece, eu agradeço em particular. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutor. Muito bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Écio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês da CBN. E vamos tirar dúvidas, vamos conversar sobre a saúde masculina, que é muito importante a gente informar para todos as necessidades que o homem tem na sua vida. Exatamente. Já conversar um pouquinho sobre próstata, reposição hormonal, disfunção sexual. Hoje vai ser um combo maravilhoso. Apanhadão de tudo. Pro sexo masculino, viu, Carol? Legal. Então eu já queria começar com aquela pergunta que não cala, doutor. A próstata é um órgão que traz muita dor de cabeça para o homem, embora traz muitos prazeres, né? Cuida muito bem da nossa saúde, é um órgão vital, eu acredito que muito benéfico para nós, para a nossa saúde. Mas existe ainda muita resistência dos homens, principalmente, em procurar fazer diagnóstico desse órgão, vamos dizer assim. Vai no cardiologista, ver coração, vai no exame de sangue, fazer exame de colesterol, triglicéridos, vai no ortopedista, mas sempre deixa de lado. Eu queria saber um pouquinho da importância disso, doutor, que realmente é importante e as pessoas precisam criar um pouco mais de cultura em relação a isso. Perfeito. Bom, como você disse, a próstata é um órgão essencial. Só os homens têm próstata, evidentemente. Ela fica abaixo da bexiga, na saída da bexiga. E o canal da urina, a uretra, passa dentro da próstata. A próstata ela é responsável para produzir o líquido, que é o líquido seminal, que dá vida ao espermatozoide. Então, os testículos fabricam o espermatozoide e quando o homem vai ejacular, o testículo manda o espermatozoide, ele passa através da próstata, se nutre desse líquido prostático e é ejaculado, é o sêmen. Então, quando o esperma, quando o homem ejacula, contém o espermatozoide vindo do testículo e o líquido seminal produzido pela próstata. Porque esse líquido que dá a movimentação, que dá vida para o espermatozoide. E como você falou, ela causa uma certa preocupação, porque após os 40, 50 anos, a grande maioria dos homens vai ter um crescimento de próstata. Então, o crescimento de próstata é ligado ao hormônio masculino, a testosterona. Então, todo homem que tem testículo tem testosterona. E tendo testosterona, ele vai ter aumento de próstata. Então, esse aumento realmente é uma preocupação e necessita de cuidados. O doutor, e tem muitos tabus, né? O doutor S falou um pouquinho sobre o tabu do homem que tem de ver se está tudo ok com a próstata, né? Hoje em dia, o exame já evoluiu,
Fala um pouquinho sobre isso para o nosso ouvinte. Exatamente. Como eu disse, a grande maioria dos homens vai ter câncer de próstata. 90% desses cânceres, desses aumentos de próstata, todo homem vai ter aumento de próstata. 90% não vão ser câncer, mas 10% vai ser câncer. Então, todo homem, após os 50 anos de idade, e se ele tiver uma história familiar é assim, pai, irmão ou avô paterno que teve câncer de próstata, ele deve começar com 40 os exames preventivos. E quais são os exames preventivos, Carol? Fundamentalmente para aquele homem que não sente nada, que não tem problema para urinar, que não tem dificuldade para urinar, não tem dor, aquele homem que vai espontaneamente ao consultório do urologista um toque retal e um exame de sangue chamado PSA. Então, precisa desmistificar esse toque retal, porque alguns homens que nunca fizeram acham que vai ser muito dolorido, que é um exame demorado, enfim, acha que vai mexer com a sua masculinidade. Então, quando eles fazem pela primeira vez um toque retal, a grande maioria fala assim, mas é só isso, doutor? Já acabou? É só isso. E nesse toque retal, a gente vê se a próstata é molinha, se não existe nenhum nódulo, nenhuma área endurecida. E a gente associa ao exame de sangue, ao PSA. PSA é uma sigla de inglês que significa antígeno prostático específico. Os dois juntos, estando normais, aí a gente termina por aí a prevenção. Mas ainda existe muito tabu. E aí que entra a influência das mulheres para incentivar os seus maridos, os seus pais. Tem muito paciente que chega ao consultório e fala assim, eu não queria vir, mas minha filha marcou para eu vir. Então é fundamental que todo homem faça realmente a sua avaliação periódica para, se eventualmente houver uma suspeita de câncer de próstata, a gente tratar precocemente. A semelhança que as mulheres fazem. Elas fazem mamografia todo ano, porque se aparecer um nódulozinho, no começo é fácil e tem cura. Maravilha. Doutor, dando um respaldo aí no que o senhor acabou de falar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui nos bastidores, até estava conversando com o senhor falou de 10% de incidência. Eu peguei uma diretriz aqui do Instituto Nacional de Câncer, que em torno de 72 mil pessoas por ano é diagnosticada com câncer de próstata. Então não é brincadeira, e muitas pessoas brincam com isso. Eu tenho amigos de 50, 55 anos, até 60, que nunca passaram por um urologista para fazer um exame, muito menos um PSA. E ficam, não sei se é resistência, com medo, e isso vai cada vez mais passando a bola para frente. A gente costuma falar aqui, doutor, brincando um pouco, que quem procura acha, mas quem acha cedo tem tempo de cuidar. Eu queria que o senhor dissesse um pouquinho qual que é a chance de uma pessoa precocemente diagnosticada de ela ser curada, para ter uma qualidade de vida ainda por bons anos. Como você falou, a incidência de câncer de próstata está aumentando. E é muito importante o diagnóstico precoce. Alguns homens se enganam fazendo só o PSA. O PSA normal não significa que ele não tenha câncer de próstata, porque até 20% dos cânceres de próstata, o PSA não se eleva. Então, a importância dos exames preventivos é porque se a gente diagnosticar no começo, porque se houver uma dúvida em relação ao toque retal e ao PSA, nós vamos partir para uma ressonância e, eventualmente, para uma biópsia. E de cada 10 homens, como você falou, um vai ter câncer de próstata. É o câncer mais frequente do homem, mais frequente do homem após os 50 anos de idade. E se a gente diagnostica no começo, quando ele não dá sintomas... Porque quando ele dá sintomas, as pessoas já sentem dor, já estão urinando sangue, estão com ardência, estão com algum problema, ele provavelmente já vai estar avançado. Avançado, ele já saiu da próstata, aí ele não tem cura mais.
Mas como você falou, diagnosticado precocemente, hoje os tratamentos são muito eficazes. Então, na maioria das vezes, a gente faz a cirurgia de próstata e hoje a cirurgia evoluiu demais. A grande maioria, eu posso dizer para você, 90% dos casos a gente cura. Cura e mantém, preserva, que é uma grande preocupação do homem, preservando a potência sexual, a ereção e o controle do xixi. Então, antigamente tinha-se muita impotência após cirurgia de próstata para câncer, ou mesmo perda de urina, incontinência urinária. Hoje, com a evolução da tecnologia, nós conseguimos curar a grande maioria, seja com cirurgia e, em alguns casos, com radioterapia. Maravilha. Ó, Maravilha homens que mesmo. estão ouvindo conosco aqui na rádio, ó, atenção, vamos procurar um urologista, hein? Urgente. Sem tabus. Isso. Mas na questão da reposição hormonal agora, doutor, hoje está uma epidemia de reposição hormonal. A mídia mostra, muitas mulheres começaram a fazer reposição hormonal, que não é o assunto nosso, e os homens estão muito indo por esse lado também. Quem precisa fazer reposição hormonal, doutor? É muito interessante a gente comentar sobre isso. O homem, ele é completamente diferente da mulher. A mulher, ao redor dos 50 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, todas elas entram na menopausa e param de menstruar. O homem, não existe andropausa. A maioria de nós, homens, vai manter a sua testosterona normal até o fim da vida. Nós temos uma discreta diminuição da testosterona com o envelhecimento, mas não chega a ser significativa em 80% dos homens. Então, 80% dos homens não vai necessitar de reposição hormonal, porque vai manter a sua testosterona normal até o fim da vida. Então, a testosterona é um exame de sangue que é feita rotineiramente após os 50 anos. E quando ela está diminuída e o homem tem alguns sintomas, quais são os sintomas do déficit de testosterona? São alguns mais comuns: irritabilidade, insônia, perda de motivação para o dia a dia, aquela pessoa que acorda assim, ai, que preguiça de trabalhar, de fazer alguma coisa, o desânimo, a diminuição do libido, perda assim, do interesse sexual. Então esses são os principais sinais e sintomas do déficit de testosterona. E quando a testosterona está abaixada, nesses casos, aí a gente repõe. Então só nesses casos que está indicada a reposição hormonal masculina. Então a grande maioria dos homens, eu repito, não vai necessitar. E isso é muito importante. E o que ocorre muito é o uso indiscriminado de testosterona. Esse que é um problema, e você deve ver muito isso também, que a gente fica muito preocupado e é muito nocivo à saúde masculina. O que pode acontecer com um homem que faz essa reposição exagerada e sem necessidade, doutor? Exatamente. Olha, a testosterona é a nossa gasolina, é o nosso combustível. Então, se você está com uma dosagem super elevada, e principalmente muitos homens que gostam de ter uma musculatura excessiva, ele vai se sentir, inicialmente, muito mais forte, muito mais preparado. E o uso indiscriminado, levando a patamares de dobro, triplo, acontece vários problemas. Primeiro, atrofia dos testículos, porque aí o testículo não produz mais a testosterona. Então ele vai precisar cada vez mais da testosterona exógena, isso é, medicamento. E podendo causar seríssimos problemas. Câncer de fígado, nós temos vários exemplos de pessoas que relataram. Isso é público, tá no noticiário, aquele cantor, o Netinho, da Bahia, câncer de fígado, enfim, vários tipos de câncer. E o que acontece é o seguinte, altera os outros exames. O exame de sangue, o hemograma,
aumenta muito os glóbulos vermelhos. Por isso que alguns atletas aí, em véspera de competição, usam algum anabolizante à base de testosterona ou de medicamentos que aumentam a testosterona para aumentar os glóbulos vermelhos, para eles terem mais resistência. Mas isso é um cobertor curto. Só vai fazer mal, só vai lesar. E uma mensagem que nós temos que deixar aqui para os ouvintes é realmente não entre nessa. Não entre, não é porque seu amigo toma, porque ele está forte, que ele está bombado, que ele está bonitão. Isso é curto, é passageiro, e eu pego todos os dias praticamente alguém arrependido. Por quê? Porque depois não pode ter filhos, ele fica infértil, destrói o testículo, não produz mais espermatozoides, e uma série de consequências graves mesmo. Então, evitem o uso indiscriminado de testosterona só com orientação médica. E é importante a gente dizer também, se a gente tiver tempo, sobre as formas de reposição, porque esses anabolizantes que surgem para aumentar a testosterona, eles são, além de muito agressivos, tem gente que usa até medicamento veterinário. Sim. Veterinário para criar massa muscular e tudo mais. Então hoje existem duas formas que são aceitas pelas sociedades médicas. Existe o gel de testosterona e existe as injeções, você toma a injeção, e tem injeção que você toma a cada 20 dias e tem injeção que você toma de 3 em 3 meses. O gel seria de reposição diária. Todo o resto não é aceito ainda. E eu queria falar um pouquinho desse chip que muitos estão colocando, um chip que você coloca embaixo da pele, de testosterona, que isso não é totalmente ainda aprovado. É em caráter experimental. Nós vimos até o ex-presidente Bolsonaro dizer que ele estava um leão, que ele estava forte, que ele tinha colocado um chip de testosterona. Isso porque é preocupante, porque não existe um controle, não existe um laboratório que faça, laboratório autorizado. Isso é feito de uma maneira que não é ainda cientificamente provada. Então, o próprio Conselho Federal de Medicina considera isso um caráter experimental. Então, eu também não recomendo, enquanto as sociedades médicas, aí eu digo Sociedade Brasileira de Urologia, o Conselho Federal de Medicina, não aprovar totalmente. Por quê? Porque é a mesma maneira, você não tem controle do que está sendo injetado de testosterona no seu organismo. Então, muito cuidado mesmo. Os efeitos colaterais da testosterona elevada são muito piores do que a testosterona baixa. Doutor, em relação a isso, eu converso muito, atendo muitas pessoas acima de 50 anos, 60, e eles falam, olha, a testosterona está baixa, não está como antes. Claro, devido à idade, ela vai ter outros padrões. A idade de 50 existe um padrão máximo e mínimo, acredito, 70, 80, por isso que o senhor fala muito. Ela se mantém e só o médico vai conseguir determinar isso aí, que se realmente precisa da reposição. Porque muitos, olha, eu estou tomando, toma também e etc. Mas já usando isso tudo de gancho, reposição hormonal. Aí vem a disfunção sexual. Questão de perda de libido, não consegue mais ter a ereção que ele tinha com 20 anos. E vão muito por esse lado da reposição. Muitas vezes discriminado, como o senhor disse. Esse uso de tadalafila, essas medicações, ajuda. Isso precisa de uma orientação mais aprofundada com o médico. Como que seria isso, doutor? A reposição hormonal, quando ela é bem feita, quando ela é indicada e quando ela é controlada pelo médico, ela é super segura, eficaz. Os pacientes melhoram muito naquelas coisas dos sintomas que eu falei, ânimo, disponibilidade, libido, todas essas coisas. Agora, é normal com o envelhecimento que a parte sexual, a ereção, ela diminui com o tempo, é gradativo. Evidentemente
que um idoso tem muito mais dificuldade, né, na maioria das vezes, de ter uma ereção satisfatória do que um jovem. Sim. Faz parte do envelhecimento. Quando você tem um controle médico, seus exames estão bem, dependendo das medicações que você toma, porque pode ter interação de medicação que faz mal, a gente usa esses medicamentos, são os inibidores de PDE, eles funcionam muito bem. Você falou a tadalafila. A tadalafila, ela pode ser usada de uso diário, e ela pode ser usada sob demanda, isso é quando a pessoa for ter relação, desde que haja uma orientação médica, funciona muito bem. E, aliás, é indicado. Então, é muito comum, o idoso, ele surge algumas comorbidades. Quais são elas as mais frequentes? Pressão alta, hipertensão, o diabetes, muitas vezes a obesidade, o estilo de vida. Isso compromete a função sexual. Muitas vezes ele fuma, tudo isso prejudica. Então, se houver uma orientação médica, pode ser usado e funciona muito bem. Funciona com critérios, não faz mal. Tem muita gente que tem uma preocupação excessiva. Eu não vou tomar tadalafila, por exemplo, como você citou, porque faz mal para o coração. Não faz mal para o coração. Inclusive, muitas vezes os pacientes que chegam no consultório com problema de ereção, a gente pede para fazer uma avaliação cardiológica e o problema de ereção dele pode ser até uma insuficiência cardíaca. Então, está relacionado. O problema é quem não precisa tomar essa medicação e toma de uso recreativo. Então, tem muitos jovens que não têm problema de ereção, não têm problemas de comorbidades e começam a tomar para melhorar o desempenho, para impressionar o parceiro ou a parceira, e aí esse é o problema sério. Por quê? Porque ele fica dependente. Isso funciona como uma droga. Depois ele vai ter uma relação sexual sem a medicação, muitas vezes ele não consegue. E aí surgem outros fatores de cunho sexual, como ejaculação precoce, que a gente pode conversar, se houver tempo, ele fica completamente abalado. E para a gente desmamar, vamos chamar assim, para ele ficar livre da droga, é como se fosse uma droga mesmo. Realmente. Então, isso acontece com muita frequência. Então, jovens, não entrem nessa de uso recreativo desnecessário. Medicação é para quem precisa e sobre orientação médica. Maravilha. Doutor, se eu quiser ficar à vontade, o tempo nosso é restrito, né, Carol? Passe o contato da clínica do senhor, endereço, por favor, que é um... Olha, eu atendo no Instituto de Urologia, na Rua Voluntários de São Paulo, 3826. Um quarteirão para cima do Hospital Santa Helena, na esquina da Rua Penita, em frente ao HO Redentor, aquela clínica de olhos. Eu estou à disposição, eu e minha equipe, nós temos vários urologistas que trabalham juntos, e é muito importante que a gente possa passar. O telefone é 17, né? 4009 9191. Facinho de decorar, doutor Miguel Zerati Filho, urologista, conversando aqui conosco. Muito obrigada, doutor. Bom final de semana. Doutor, obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Por outras vezes, tenho certeza que vai voltar, né, Carol? Merece sem uma dúvidas, segunda, né? Sem dúvidas. E você que está nos ouvindo, que é do sexo masculino, as companheiras, os companheiros, vamos aí fazer essa pressão em busca da saúde, que é importante, né, doutor? Sempre. Muito, muito. Eu que agradeço muito a CBN por me receber e eu estou à disposição. E parabéns para vocês pela condução, viu? Nós quem agradecemos.